E vou mudar, gente. Deixa eu colocar aqui, que fica melhor para quem vai assistir depois. Boa noite, meninos e meninas. Bom vê-los aqui. Tem gente nova aqui. Vocês vão amar esse grupo, gente, tá? Vocês vão amar, porque nós temos excelentes construções às segundas-feiras aqui, né? Hoje nós vamos trabalhar com as nossas CWOs, é, a Flávia de Célio e a Samela Nunes são nossas CWOs em formação e estiveram no Wellbeing. Opa, Wellbeing, eu estava falando com outra pessoa agora. No Mind Summit, na, agora no final de outubro, né? O Mind Summit. E tanto Flávia quanto Samela, né? Conversei mais com a Flávia do que com a Samela. Estiveram, né, falando comigo sobre é, os insights, as percepções que tiveram lá. E nós achamos assim que ia ser muito bacana para todos, inclusive eu que não pude estar, em saber um pouco mais sobre as discussões. Porque vocês vão ver que no Mind Summit nós tivemos vários palestrantes de fora do Brasil, um dos maiores nomes da área de felicidade, um dos maiores nomes, aliás, se não, né, acho que conheço dois grandes nomes na área de psicologia da segurança psicológica do trabalho, e um desses autores estavam, né, desses palestrantes estavam no Mind Summit. Então foram várias, né? Eu acho que foi um evento muito rico que aconteceu em São Paulo, né? Eles fazem todos os anos e todos os anos eles trazem palestrantes excelentes, né? Então eu vou passar a palavra, não vou ficar aqui tagarelando hoje, porque o dia não me pertence. Só aqui para introduzir, né? Por que nós decidimos fazer Flávia, né? Samela se colocaram à disposição de estar conosco falando sobre o Mind Summit. Só para vocês entenderem um pouco, elas vão comentar isso também. O Mind Summit é um summit voltado para a área, né, da saúde mental, mas especificamente no ambiente de trabalho. Então, para nós é riquíssimo estar com vocês aí, com as meninas, Flávia e Samila, que tiveram a oportunidade de estar lá. Flávia, Samila, quero que vocês se apresentem, por favor, né? E aí a gente pode, nós vamos te ouvindo vocês. Se quem vai começar? Boa noite para todos. Muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade, professora. Bom estar aqui com todos vocês, com os colegas, né, do nosso curso. Muito bom ter vocês aqui. Então, meu nome é Samila, eu sou psicóloga e atualmente eu tenho trabalhado como consultora corporativa, voltado para o tema de saúde mental. Então, trabalhei muitos anos, né, dentro de multinacional, Ambev especificamente, e agora como consultora, levando bem-estar, saúde mental, pertencimento e engajamento para as organizações. Obrigada, vamos com tudo. Obrigada, Samila. Flávia, cadê a Flávia? Eu não estou. Opa, tava apanhando aqui do microfone, gente. Desculpa. Boa noite. Boa noite, Flávia. Bem-vindos todos. Então, eu sou a Flávia de Célio. Eu estou aí num processo é, de mudança aí de carreira, desde o começo desse ano, né? Então, eu tenho me aprofundado nesses estudos, junto aqui com a professora Ângela no nosso curso de CWO e outros cursos que eu tenho feito, para levar, né, cada vez mais bem-estar para as pessoas, principalmente através do ambiente corporativo. Eu sou palestrante também,
de eventos. E é uma alegria poder compartilhar com vocês, porque realmente foi um evento assim que saíram muitos insights, um conteúdo muito interessante, e aí a gente achou muito válido poder trazer para vocês, tá? Espero que aproveitem. Legal. Legal, vamos lá. Podem seguir, meninas. Eu vou, inclusive, desligar o meu áudio aqui para não atrapalhar o som. Ok. Então já está aqui na tela, né? Vocês já estão vendo nosso material? Perfeito. Sim, sim. Se tu quiser passar já no próximo, Samela, por favor. Então, a professora Ângela já deu uma abordagem breve aí do que foi esse Mind Summit, né? Então, ele é um evento que foi a terceira edição, né, esse ano, e realmente é muito interessante porque o foco dele até o tema central foi falar que tem muito potencial, né, de performance se você cuidar da saúde mental das pessoas, né? Então, acho que isso é super importante porque, claro que todos nós que estamos aqui tenho certeza que estamos preocupados com as pessoas, né? Preocupados em um ambiente agradável, em que todo mundo possa, né, não ter problemas de saúde, não ter burnout, e que a gente queira cuidar das pessoas. Mas é tão valioso esse tema que, além das pessoas ficarem melhor, as empresas vão ter mais resultados, né? Então, poder mostrar isso através de dados científicos, de pesquisas, de resultados comprovados, eu acho que é muito rico para nós, né, que queremos trabalhar aí na área, para ter ainda mais peso e relevância dentro das organizações, né? Então é muito disso que traz esse evento, com muitas comprovações, tá? Então vocês vão ver aqui o que a gente vai compartilhar e tem muita coisa bacana. A introdução aqui, então, é só para mencionar que quem está mais à frente desse projeto do Mind Summit é a Adriana Drula. Ela estudou fora, né, lá na Universidade de Pensilvânia, a psicologia positiva, e então ela tem trazido esse tema através desse evento nos últimos anos, inclusive está lançando aí cursos também, e ela trouxe o tema principal, que saúde mental não é ausência de doença, né? E essa questão aí que a gente falou, né? Que por mais que as pessoas às vezes não estejam afastadas, não haja burnout, né? Ou afastamento específico, as pessoas estão adoecidas, né? E adoecidas no sentido de cansadas, estressadas. E quando as pessoas estão assim, elas não atuam na sua total potência para entregar resultados, né? Então, esse é um dos pontos também que ela comenta e que a gente vê depois na sequência que é muito relevante, né? Inclusive, aqui embaixo, esses números vêm da pesquisa que depois a gente vai falar mais, do Jean Manuel, onde 15% das pessoas estão realmente né, afetados com as emoções muito embaixo, até em burnout, depressão. 57% elas estão no nível mediano. Então, o que acontece? Elas alternam, né, entre o sentimento de satisfação e frustração, estão muito vulneráveis, né, a quedas ou a progressos de acordo com o seu bem-estar. Então, não são pessoas, que é uma grande maioria, que estão realmente felizes no seu ambiente de trabalho. E com isso, né, certamente impacta na sua produtividade, nas suas entregas. E apenas 28%, né, segundo a pesquisa, realmente declaram satisfação, né, significado no seu trabalho, valorizam, né, saem felizes todo dia para trabalhar, digamos, e realmente reconhecem ali um bom ambiente de trabalho em relação ao bem-estar, tá? Isso tudo, né, para reforçar como é importante esse tema, que a gente tem aí a grande maioria, né, fora desse espaço de bem-estar, né? E aí, para começar, o primeiro palestrante internacional que esteve lá, que foi muito interessante, chama Jean Manuel de Neve,
em português, né? É, já aportuguesando o nome dele. O tema foi o bem-estar como vantagem competitiva. Então, ele foi o que mais trouxe, inclusive, dados e pesquisa. Foi muito interessante. Tem até mais slides aqui sobre esse material dele. E eu vou mostrar aqui para vocês que tem um link, dois links aqui, na verdade, um link da pesquisa e um link depois das sugestões de intervenções que podem ser feitas para melhorar o bem-estar nas empresas, tá? Que é relacionado ao livro dele. Então, ali no cantinho direito vocês podem ver o livro que ele lançou é Why Workplace Wellbeing Matters, né? Então, por que o bem-estar nas empresas é importante? E foi muito, muito realmente rico o conteúdo que ele trouxe em termos de dados, tá? Ele é economista da Universidade lá de Oxford, e vem tratando esse tema aí por alguns anos, e chegou ao ponto, vocês vão ver aqui no final da nossa pesquisa, de chegar a comprovar até que a lucratividade das empresas é maior quando se cuida do bem-estar das pessoas, né? Quando existe um bem-estar relevante ali, positivo. Então, mostrando aqui algumas informações. Como que é a pergunta, né, da pesquisa dele? Então, só primeiro iniciando, a pesquisa até está mais ali embaixo, né? Ela foi trabalhada de outubro de 2024 até maio de 2025, que foi quando ele, né, computou os dados aqui para apresentação, mas ele diz ainda que continua rodando, então eles continuam absorvendo mais e mais respostas, então chegou a 30 milhões de respondentes, 100 mil empresas ali, né, nos Estados Unidos, então é uma pesquisa muito, muito robusta. E aí, ali embaixo ainda, se vocês, né, depois quando tiverem acesso, vejam que tem o link da Indeed, que a Indeed é a empresa de pesquisa, onde tem todo esse material da pesquisa dele, detalhado, muito legal, com os gráficos e informações, tudo em inglês, né, mas muito bacana. E as intervenções, então, que ele sugere, que é um outro material que tem o link ali embaixo também, tá? E como que ele direcionou essas perguntas da pesquisa, né? É muito sobre sentimento, né? Então, ele perguntava, né? Como você se sente no seu trabalho em relação ao seu trabalho, né? E aí ele falava muito, né, que o sentimento ele direciona o comportamento. Então, a importância da pergunta ser relacionada ao sentimento, mas que isso tem impacto direto, né, tanto no como você se comporta, quanto o seu engajamento, a produtividade que você pode entregar à empresa. Então, a importância de realmente não subestimar o sentimento, né? E conforme a gente viu antes ali, então 26, na verdade aqui ele falou de 28%, depois no material que eu entrei aqui no link, mostrava 26%, porque eu acho que é isso, foi atualizando a pesquisa, né? Mas está muito próximo. São as pessoas que realmente estão felizes no trabalho, tá? Mas o que foi interessante também que ele auditou, e aqui a gente já vai trazendo alguns pontos só, né, gente? Porque imagine vocês, foi um dia inteiro de apresentações, então aqui a gente já vai resumindo, mas ele citou e mostrou, inclusive, gráficos de diferentes segmentos, né, de empresas, e no mesmo segmento, duas empresas similares, né, só que do mesmo segmento, mas empresas diferentes, para comparar se, por exemplo, será que o ramo de bebidas é um ramo que as pessoas não estão felizes? Será que o ramo de, né, chutando aqui, sei lá, de cigarros, as pessoas não estão felizes? E não, a conclusão dele é que existiam pessoas felizes, né, no mesmo ramo e pessoas não felizes no mesmo ramo. E isso ele avaliou como uma boa notícia, né? Que eu acho que é bem interessante, que em qualquer tipo de trabalho é possível você ter um, né, bem-estar, você sentir feliz e ter esse bem-estar. Então não tipo, se você trabalha em tal lugar, já é, né? Já é fato que você vai ter dificuldade em ter bem-estar. Não, né? Então isso acho que é um ponto positivo, ainda que
um percentual, né, baixo, menor, né, que são as pessoas que realmente sentem bem-estar, e um potencial grande de trabalho aí para as demais. Outra coisa que ele fala, assim, que eu chamei ele de ponto de atenção, o gap entre a importância, né, de identificar que é importante o bem-estar e realmente fazer algo, né, o well-being é bem-estar, pelo well-being. Então, ele até trouxe aqui, né, os dados. Quando faz a pergunta numa empresa, os líderes falam sim, é muito importante cuidar da saúde mental. 87% dos líderes afirmam. Aí ele fala, e você prioriza isso na sua agenda? Aí só um terço deles falavam que priorizavam. E desse um terço, apenas 19% tinham ações efetivas. Então, aquela questão do discurso, né? Também todo mundo sabe que é importante, mas o que você realmente faz por isso? Você tem que fazer alguma coisa, tem que pôr a mão na massa. Então, um ponto de atenção para reforçar a importância, né, do famoso em inglês walk the talk, né? Não é só discurso, tem que pôr em prática, tá? Então, ele trouxe esse ponto. Aqui é só um print rapidinho para mostrar como que ele categorizou essas informações. Então, ele queria ver o que influenciava o bem-estar. Então, vejam que o de cima, desses quadrinhos, desses 4 quadrinhos, é o que ele chamou de indicador, né? Então, os indicadores que ele buscou se tinha felicidade, propósito, qual o nível de estresse e de satisfação. E o que estava embaixo eram o que ele chamou de drivers, que é o que direciona, né, a ter ou não atingimento nesses indicadores. E aí ele separou em 3 grupos. Os drivers de crescimento, então, como é que era o envolvimento, né, para o cuidado com as pessoas em relação ao aprendizado, a atingimento de metas e a energia. O social, né, as necessidades sociais, quanto que elas estavam sendo cobertas. Então, aqui fala sobre reconhecimento, sobre pertencimento, inclusão, suporte e a gestão direta. E as necessidades que ele chamou de fundamentais, que aí sim entra pagar, né, salário, né, o fair pay, então, tipo, se você acha que é um salário justo, confiança e flexibilidade, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho da forma que foi conduzida esse estudo, tá? E aí, seguindo aqui, um pouquinho dos resultados, né? Então, olha que interessante, aqui do lado esquerdo, que tem o gráfico, tem aqui, ele fez essa pergunta, né, para saber, então, das pessoas, o que era, que eles sentiam que era mais importante para elevar o bem-estar corporativo para essas pessoas. Teve uma pequena diferença, vejam que eu até coloquei o print da apresentação e o print do lado da pesquisa, do link da pesquisa, que mudou um pouquinho ali o pertencimento à energia. Na verdade, os dois estão com o mesmo percentual, né? Mas inverteu, talvez é 0,1 aqui. Mas vejam que os 2 primeiros itens, né, que tem ali no gráfico aqui da esquerda, fala de energia e pertencimento, que são questões ali mais relacionadas a aspecto realmente social, né? Você se sentir pertencendo, você ter essa energia para trabalhar, para se sentir produtivo. Depois a confiança e aí depois que entra o gestor direto, os resultados, inclusão, pagamento justo, aprendizado, suporte, reconhecimento e flexibilidade. Já olhando o mais atual, né, que é o gráficozinho ali em azul. Então, esse foi um ponto que ele destacou, né? Vejam que o salário está do meio para baixo, né? Claro que é importante para todo mundo, né? Tem um mínimo justo e necessário para que a pessoa fique ali satisfeita no trabalho, mas tem questões muito mais de aspecto social, de confiança, né? De reconhecimento que, se forem bem trabalhadas, né, vão elevar o bem-estar. É isso que as pessoas mais buscam. Aqui do lado direito, ali em cima, vejam também que
na avaliação dele, quem que é responsável pelo bem-estar? 42% é o próprio funcionário, né? Então, por quê? Porque depende muito da sua forma de encarar o trabalho, de como que você se porta, o que você busca de crescimento para você, de preencher o que é importante para você, não depender só da empresa. Mas 58% é esperado que venha da empresa para satisfazer esse bem-estar. E aí, outro ponto bem interessante, né? 20% desses 58 aqui, né, vem do gerente direto, 14% dos executivos e 10% do próprio CEO e só 11%, gente, do RH. Então, isso aqui também foi uma coisa que para mim me chamou a atenção, que ele até fala, o papel do RH, ele é muito mais como uma ponte para criar o ambiente de bem-estar do que o responsável por criar bem-estar na empresa. E eu, particularmente, acho isso perfeito, porque realmente quem mais toca você é o seu gerente direto, são seus pares, é o exemplo que você vê do seu CEO, da sua liderança, né? Se isso conecta você, e você sente significado naquele trabalho, se você sente engajamento, etc., vai fluir muito melhor do que você esperar que alguém do RH venha conversar com você ou não, né? Então, mas o RH tem que ser essa ponte, porque é quem vai trazer pessoas para falar sobre isso, vai colocar na agenda, vai criar, né, relevância, porque isso foi falado em outra palestra também. Precisa estar na agenda. Se isso ainda não é um assunto natural, e tudo bem, vamos aceitar que ainda não é um tema, né? Por isso que estamos aqui, por isso que existe a NR1 aí atualizada, porque não é algo que ainda está realmente dentro das organizações, que seja uma pauta fixa, então, né? Que seja tratada, porque só assim vai mudar, né? E por fim, aqui tem mais algumas informações muito legais aqui desse slide, que ele fala que não é apenas para reter o funcionário que o bem-estar ele tem impacto positivo. Ele também, na produtividade, né, e na manutenção de bons funcionários, mas na atração de novos também. Isso também achei muito legal. Então, na pesquisa, ele traz até alguns índices aqui, né? Como uma nota baixa de bem-estar tem 2 vezes mais chance da pessoa buscar emprego em outro lugar. Em termos de produtividade, quem deu alta avaliação de bem-estar, eles tiveram resultados de 1,5 vezes maior sobre as suas metas do que os que tinham avaliado que não sentiam bem-estar na empresa. E como a atração também muito importante, né? Pensando aí para quem está mais no RH, que 97% das pessoas olham ou pedem, perguntam, né? Se informam sobre como é a questão do bem-estar nessa empresa que ela está se candidatando. Então, as pessoas querem saber. Inclusive, ele recomenda quem ainda não divulga, não faz pesquisa, tem que fazer e tem que divulgar, né, no LinkedIn, enfim, nas plataformas, porque as pessoas querem saber como é o bem-estar naquela empresa antes de aceitar ou não um emprego, tá? Então, pontos acho que muito, muito relevantes aí para mostrar a importância. O que mais? Aí aqui é só mais uns gráficos que mostram, né, vai até esse nível, né, de mostrar o resultado de lucratividade. Então, veja que esse gráfico aqui, bem longo, né, ele pega de vários anos, acho que é desde 2000 não sei se é 2021, né, o que está em azul mais escuro são os resultados aqui de lucratividade das empresas que tinham nota alta em bem-estar. E estão bem acima de todas as outras, né? Que estão ali mais para baixo, em cinza claro, tá? E a produtividade também, né? Então, profitability, né? Que é a lucratividade aqui do lado, com os pontinhos em azul também. As empresas com maior nota de bem-estar, mais classificadas ali com lucratividade mais alta. E desculpa, aqui do lado esquerdo, agora que eu me lembrei, esse aqui é nas stock options, isso aqui é ações, mercado, né? A nota da valorização das ações da empresa no mercado financeiro.
tá? Então, a da esquerda é do mercado financeiro e o gráfico do meio é da lucratividade. Então, ambos também mostrando como traz mais resultado, inclusive financeiro, né, para todos os CFOs aí das empresas verificarem e apoiarem essas iniciativas, tá? E aí o último ponto de atenção que tem aqui foi uma pergunta daí que foi feita para ele, né, de todas as empresas que ele vinha conversando e acompanhando, e como que ele via o impacto da IA, né, inteligência artificial, nesse modelo todo de negócios e de crescimento ou custos. E aí ele falou que realmente a grande maioria dos empresários, principalmente CEOs, que ele vinha conversando, acabava vendo muito mais a IA como uma oportunidade até de corte de custo do que aproveitar isso para um mindset de crescimento. E que ele é o super defensor do inverso. Ele fala, a gente não tem que usar a IA para tirar pessoas e ficar fazendo menos coisas que faziam antes dentro, né, através das pessoas, e sim deixar realmente que a IA faça coisas mais operacionais ou coisas que não têm tanta relevância, mas trazer um mindset de, junto com o bem-estar, de inovação, de crescimento, né? E vocês vão ver que a gente vai falar de outros temas aqui hoje que trazem essa questão para aumentar a produtividade, engajamento e, com isso, focar nesse mindset de crescimento, de oportunidades, né? Então, esse foi um ponto já adicional que ele contribuiu ali no final, tá? Acho que esse era o último. Então, agora a Samela vai falar um pouquinho de segurança psicológica da Amy. Depois eu volto. A Amy Edmondson, ela é uma das principais vozes, né, pesquisadoras sobre essa temática, e ela traz ali, inicialmente, uma frase, né, dizendo que a segurança psicológica, ela virou a prioridade do negócio e também a condição para essa alta performance. Então, existe uma relação que, quanto mais eu garanto a segurança psicológica, mais eu consigo performar de uma maneira sustentável e saudável. E esse tema, ele está em alta, e ele está relacionado intrinsecamente com o bem-estar no trabalho. Então, é muito importante a gente abrir espaço dentro das organizações para que seja construído como uma pauta. Ela traz como uma disciplina mesmo dentro das organizações. Isso precisa ser visto como uma urgência e também como uma prioridade para que a gente tenha organizações mais sustentáveis, para que a gente tenha um ambiente mais saudável para a gente poder trabalhar. E aqui eu quero trazer para vocês 2 pontos, começando sobre o que não é segurança psicológica, porque muitos não conhecem esse termo, não sabem como que a gente consegue definir, né, esse tema que pode ser para muitos complexo, mas que eu vou trazer aqui alguns pontos de como que a gente pode inserir dentro das empresas. Então, o que não é segurança psicológica? Segurança psicológica, o líder que exerce esse ambiente não é o líder ser bonzinho, ser legal, não é nesse sentido. Não é o líder estar sempre confortável, porque, como a Flávia mencionou, esse mindset, ele precisa estar presente, né? Então, não é esse mindset, nós devemos ter esse mindset de crescimento, e muitas vezes a gente se coloca num lugar desconfortável. Quando o líder tem um mindset fixo, ele não está aberto para mudança, ele não está apto para poder comprar a ideia e realmente fazer a diferença aonde ele está. Ele não está aberto para ser vulnerável, ele não está aberto para deixar as pessoas confortáveis para discordarem dele. Então, não é sobre também segurança de emprego ou baixar o ritmo da performance, e sim o foco no aprendizado. Não é sobre você ter o seu emprego protegido, ser seguro para não perder o emprego, não é sobre isso. Mas é sobre a gente poder falar o que é necessário, mas não de qualquer jeito. O líder, ele precisa realmente trazer essa abertura para as pessoas falarem mesmo quando elas erram. Estar preparado para poder trazer
um feedback assertivo, mesmo em momentos difíceis, momentos desafiadores. Então, essa segurança, ela tem a ver com a confiança. E para isso, o líder, ele precisa se colocar no lugar de humildade. Ele precisa entender que ele não sabe tudo e estar aberto para dizer para as pessoas que ele não sabe tudo. Dar esse espaço para as pessoas, né? É preciso que haja disciplina na organização em relação à segurança psicológica. Inclusive, ela traz que isso precisa entrar como uma competência na formação desse líder. A gente precisa priorizar essa temática no desenvolvimento dos líderes das empresas. É assim que a gente vai garantir o futuro da organização com mais sustentabilidade, com mais saúde emocional. Não é simplesmente cumprir um checklist, mas realmente fazer parte de uma cultura de cuidado. E aí a gente traz também algum ponto que a gente teve a participação em outro momento no talk com o Adam Grant, que também, né, é uma voz sobre a questão da psicologia positiva, e ele também traz uma questão também nos seus estudos, nas suas pesquisas sobre segurança psicológica, sobre vulnerabilidade, que ele complementa o que a Amy ela proporcionou para nós e trouxe para nós ali no evento, que quando o líder ele traz, né, um ambiente onde as pessoas podem levantar um problema, inclusive ele também, né, dá essa liberdade dele levantar um problema, dele trazer ali às vezes erros e falhas e deixar também esse espaço para as pessoas trazerem também os seus erros, a gente vai conseguir ter um ambiente mais saudável e sustentável. O líder, ele também precisa pedir ajuda, levantar a mão, não ter a vergonha, estar nesse lugar de vulnerabilidade para poder dizer, olha, eu não consigo, eu preciso da ajuda, eu preciso realmente da equipe, admitir, né, que o líder não sabe, admitir que ele esteve errado, e dar esse espaço para as pessoas também dizerem que elas estão erradas, sem medo de punição, de retaliação. O líder ele precisa permitir esse espaço maior de inovação e menor arrogância. Então, ela traz aqui sobre a cultura de aprendizado, que as organizações elas precisam gerar, né, esse interesse genuíno, onde é necessário quem ensina e também quem tem o interesse de poder aprender. Então, nós precisamos fazer isso como uma competência para a formação dos nossos líderes e também para fortalecer a nossa cultura. E o ambiente de aprendizado, como eu falei, ele precisa fazer parte dessa construção, dessa cultura, onde a gente aprende junto, onde a gente entende, né, o nosso lugar, que muitas vezes nós não sabemos, a gente precisa um dos outros na participação dessa construção, a gente precisa trazer ali boas perguntas, que vai elevar a qualidade da conversa, permitir esses diálogos e monitorar as respostas. Se alguém traz uma pergunta difícil ali, a gente precisa dar espaço e também trazer de forma pontual as respostas e monitorar, né, aquilo que é discutido, proporcionar essa experiência onde aquilo que as pessoas trazem, elas vão ter as respostas, elas vão ter uma devolutiva assertiva, especialmente sobre algo que ele não concorda. Então, realmente trazer esse espaço, mesmo que seja necessário fazer pausas antes de responder. Mesmo que o líder ele não concorde com aquilo que é colocado, essa pausa ela é saudável, porque mostra respeito, empatia, e no momento certo ele vai trazer. O foco aqui é, na verdade, o espaço para trazer essa abertura, para poder realmente se colocar ali, né, como alguém que também está aprendendo. Isso gera empatia nas pessoas. O Adam, ele traz ali uma colocação importante, que quando o líder, ele é vulnerável, né, quando ele se coloca nesse lugar de dar esse espaço, de permitir que as pessoas contribuam, realmente o time ele se engaja, realmente o time tem um sentimento de pertencimento, e nós não podemos motivar as pessoas à base de ansiedade. A gente precisa realmente focar no valor que nós geramos todos os dias com as nossas entregas. E isso não produz o valor necessário de pertencimento. É por isso que é necessário que o líder ele traga uma expansão dos horizontes
expor a sua vulnerabilidade, contar sobre os seus erros, tanto pessoal quanto profissional. E erra o líder que diz que isso é fraqueza, que isso não é necessário ser feito, que uma liderança fraca é quando expõe os seus erros. Pelo contrário, nós já vimos aqui vários estudos, pesquisas, dados científicos que foram trazidos aqui para nós, que quando nós, principalmente os líderes, são vulneráveis, eles expõem os seus erros, as suas falhas, tanto pessoais quanto profissionais, isso quebra ali uma barreira no relacionamento, porque o mais importante da segurança psicológica é nós gerarmos conexões. Quantas conexões dentro das organizações estão sendo perdidas por conta da ausência da vulnerabilidade? Então, aqui nós trazemos um pouco de humanização dos relacionamentos, com foco na conexão, principalmente se falando de feedback. Então, os líderes, eles precisam ter essa habilidade. E os pares, uns com os outros, uma habilidade que precisa, como uma cultura de cuidado, né? Ter presente essa habilidade de trazer feedback, mas especificamente falando da liderança, é de ser assertivo mesmo em momentos difíceis, é ser gentil, é uma habilidade que nós precisamos trazer dentro das competências. Não é sobre o que falar, é como falar, como nós vamos trazer aquilo que é necessário, no momento que é necessário. Então, um feedback honesto, ele vai proporcionar segurança psicológica, e esse ser gentil é você se preocupar a dar o feedback com respeito, com cuidado, não é com a ideia de você ser legal, mas você dá um feedback útil, sendo específico, preocupado com a melhoria no outro. E muitos líderes estão focados no erro que a pessoa cometeu. Mas aqui traz um pensamento de que nós devemos, na hora do feedback, olhar para aquilo que a pessoa ela pode se tornar. É um interesse, um pensamento genuíno que o líder precisa transformar aquele feedback numa ação apontando para o futuro. É claro que nós vamos trazer as falhas que foram feitas, né, no passado, aquilo que foi feito, que pode ser aprendido, mas o foco não é no que errou, mas no melhor que a pessoa pode se tornar, apontando sempre para o futuro. Então, o ambiente de aprendizado e feedbacks ficou ali como ênfase de toda a palestra da Amy, trazendo ali uma construção desse ambiente de cuidado, trazendo um ambiente realmente de espaço e principalmente de conexão. Líderes, por exemplo, que lideram com o ego inflado, a empresa ela perde muitos talentos, perde em inovação, e nós não podemos inovar sem as falhas. Não tem como a gente dar um passo sem ter o risco das falhas. As falhas, elas muitas vezes vão acontecer para que dê espaço para o aprendizado. Então, esse lugar que é orientado pelo ego, que não pode errar, que o líder está sempre correto, ele não se sustenta. E é por isso que nós precisamos trazer como pauta aí para as empresas, para as organizações. Perfeito. Então, realmente, eu achei interessantíssimo, né, esse tema de segurança psicológica, voltado, né, a esse espaço do erro, do aprendizado, da confiança, né? Então, isso que a gente quis compartilhar aqui com vocês. O terceiro palestrante que a gente quer trazer aqui a mensagem dele é um palestrante incrível que a professora Ângela conhece, né? Tal Ben Shahar. Eu fiquei encantada com a palestra dele, ele é cativante, ele domina tanto o palco quanto, né, o tema. Realmente dá vontade de ficar horas escutando ele falar. E ele, então, é o famoso, né, que criou a disciplina de felicidade em Harvard, e desde então vem trabalhando, né, enfim, desde muito tempo sobre esse tema de psicologia positiva, principalmente aplicada à liderança, cultura e desempenho organizacional, né? E tem um livro dele que em português, né, é o Happier, em português foi traduzido como Seja Mais Feliz. E ele falou lá, então, sobre que a nova liderança começa na mente. Então, vocês vão ver que ele trouxe uma forma de a gente olhar para a gente que serve tanto
para uma boa liderança quanto para todos nós, né? Eu achei muito rico o que ele trouxe para a gente para reflexão. Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Bom, ele fala, primeiro ele começou comentando, né? Por que que a felicidade importa na liderança? E aí ele reforçou, né? Algumas coisas a gente já comentou antes, mas o quanto esse tema, né, de bem-estar e felicidade aumenta a criatividade e a inovação, aumenta o engajamento e a motivação, melhora a performance, melhora até a saúde física, né? Que a gente até surpreende, mas sim, porque as coisas estão todas relacionadas numa saúde integral. E melhora as relações, né? Tanto casa, trabalho, escola, enfim. E aí ele fala que o líder ele precisa trabalhar essa questão da antifragilidade, né? E ele chamou também de resiliência 2.0. Achei bem interessante porque ele falou, não é só ser resiliente, o 2.0 é porque além de você voltar ao estado original, você volta ainda melhor, né? Então você passou por um processo e aí você retorna, mas você ganhou algo a partir daquilo, né? Em termos de aprendizado. E aí ele faz até ali uma associação, né, falando, né, que tem o PTSD ali em inglês, que é Post-Traumatic Stress Disorder, né, então um estresse pós-traumático, né, que a gente ouve muito falar, né, para quem tem essas questões aí de traumas e tal, e o estresse que gera, e ele chamou ali de PTG, que é um Post-Traumatic Growth, que seria isso, né? Por isso dessa resiliência 2.0. É você, na verdade, já que, né, enfim, acabou acontecendo, você passou por uma situação de estresse e que ele fala depois, vocês vão ver, que o estresse, a gente não tem que fugir do estresse, porque o estresse é inerente à nossa vida, a gente, né, passa por situações de estresse. Inclusive, aí ele falou da questão até do músculo, né, a gente só ganha músculo quem faz exercício, porque o músculo sofre estresse. Se ele não passasse pelo processo de estresse, ele não aumentaria, né? Então, é esse olhar de que o estresse ele não é ruim. O que é ruim é se você vive em estresse, e a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Os processos a partir dele. Então, por isso que ele fala, o objetivo é olhar para essas questões como crescimento. E então você tem, ele falou assim, 2 vezes mais chances de você passar por uma situação de estresse e virar um pós-traumatic com foco em crescimento do que trauma, se você souber algumas condições, né, que permitam você enxergar e direcionar esse estresse para crescimento. E aí, o próximo slide a gente vai comentar como que ele tratou essas condições. Então, resumindo aqui, e aí vou fazer alguns comentários, ele, né, a apresentação dele movimentou muito esses 3 pontos. A primeira que ele fala, a gente precisa nos dar a permissão de ser humano, né? E aí foi até interessante que ele citou que quando ele começou a dar palestra não, aula, né? Enfim, ambos, sobre felicidade, que um aluno pegou ele um dia no intervalo e falou assim: ó, professor, estou de olho em você, hein? Porque se você um dia aparecer triste aqui, vou falar que você é uma fraude, porque você ensina felicidade, então você tem que estar sempre feliz, né? E aí ele disse que foi para a aula e falou: não, 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 para tudo, é exatamente o contrário. Eu também fico infeliz, eu também sofro, eu sou um ser humano. E é isso, a gente acaba achando que tendo algumas receitas, ou quem está estudando e sabe como fazer, não vai passar por emoções, não tem como, né? Então, a gente não pode se privar das emoções ruins, assim como as emoções boas, porque ambos saem do mesmo espaço, né? Ele até falou, mesmo pipeline emocional dentro do nosso sistema. Tanto as prazerosas quanto não prazerosas. E ambas têm as suas funções, né? A emoção é natural, é algo que vem, surge, a gente não tem esse controle. Entretanto, o comportamento que a gente vai ter a partir das emoções, a gente pode escolher. E é ali que ele reforça, né? Então, como que você quer lidar com a emoção, né? Como que você está aprendendo a vivenciar isso?
e que tudo bem, que você vai sentir, né, as emoções, né? Somos seres humanos, né? E aí ele comenta assim, que o estresse em si, ele não é um problema, né? Como eu estava comentando. Mas a recuperação... Só um pouquinho. Fábio? Só um pouquinho. A recuperação pós-estresse, essa sim é que é o ponto de atenção. Por quê? Porque exatamente isso, a gente vai passar, né, por situações de estresse. Entretanto, se você conseguir se recuperar, você vai ficar mais forte, né? É por isso daquela questão ali do músculo, aquela questão do PTG. Então, e ele sugeriu ali 3 formas, né? E aí, dependendo da tua possibilidade, mas você deveria ter microintervenções, né? Que pode ser de minutos a algumas horas. Então, ele deu exemplo, né? De você fazer um exercício todo dia, né? Academia, de respirar, né? Ele comentou de uma empresa que trabalhava com ações na bolsa e eles não tinham nem 15 minutos para dar uma. Porque ele sugeriu a cada 2 horas dar uma caminhada, né? Sai um pouquinho de onde você está para arejar a cabeça, se exercitar um pouquinho. E as pessoas falavam, não, a gente não pode parar 15 minutos. Daí ele falou, e 1 minuto? Não, também não. Então, e 30 segundos? Eles, 30 segundos dá. Então tá bom. Então vocês a cada tanto tempo, acho que era a cada 1 hora, 1 hora e meia, vocês parem e façam 30 segundos de uma respiração bem profunda, de olhos fechados, e aí voltem ao trabalho. E isso teve um impacto super positivo naquela equipe, naquela empresa. Porque é isso, né? As pessoas precisam o quê? Se recuperar do estresse. Não é não viver o estresse, é se recuperar para passar por tudo que vai vir de uma boa forma. E aí a gente precisa tanto desses micros quanto recuperar esses recovery, né? Que ele falou, essa recuperação intermediária, que é uma boa noite de sono, tirar um dia off quando possível, né? Então, fazer algumas pausas um pouquinho maiores. E, lógico, também as macro, né? Então, com férias, uma viagem, um descanso realmente mais profundo. E todo esse tema, ele também trouxe analogia do pit stop na Fórmula 1, né? Que acontece se o carro da Fórmula 1 não parar para o pit stop, né? Será que ele chega até o final da corrida? Provavelmente vai estourar um pneu, vai dar algum problema, porque ele não aguenta todo aquele tempo. Agora, aqueles segundos, né? Às vezes são milésimos de segundos que ele para e que toda uma equipe ajuda ali e libera o carro, ele está pronto para terminar a corrida e ser o campeão, né? Então é assim com a gente também. A gente precisa ter essas pausas, tá? E o terceiro item, que é o inglês giving, né? Que eu traduzi aqui como ser gentil, né? Que é o dar, doar, né? Esse ponto também foi muito, muito bonito e muito, acho que verdadeiro, que ele mostrou também que uma pesquisa entregou para algumas pessoas assim um reconhecimento em dinheiro, falou assim, compre um presente para você, né? Você merece aqui, a gente quer se não reconhecer você, você pode comprar algo para você. E aí ia medindo o grau de felicidade da pessoa. Ela ficava super feliz quando ela recebia esse reconhecimento, comprava um presente para ela, mas poucos dias depois ela já esquecia, já estava com a cabeça em mil coisas e já não sentia a mesma felicidade. E aí eles fizeram uma outra mudança, né, dessa pesquisa, onde esse mesmo dinheiro e reconhecimento que eles davam, eles falavam assim, agora você está recebendo esse dinheiro, mas você tem que doar ele para alguém, você tem que fazer algo para alguém com esse dinheiro. E que as pessoas, então, né, faziam alguma doação, entregavam um presente para alguém, e que eles permaneciam muito mais tempo com aquele sentimento de felicidade. Né? Então, eu achei isso muito bonito de pensar o quanto nós, seres humanos, né, estamos tão interligados e esquecemos, né, que às vezes cuidar do outro vale tanto para o outro quanto para a gente, né? Quanto que a gente ganha com isso? Então, a nossa felicidade pode crescer quando a gente está apoiando os outros, né? Cuidando dos outros também. Então, esse giving vai nesse sentido.
E tem até um livro do Adam Grant, que é um outro palestrante que falou ali mais para frente, que o tal Ben-Shahar citou na pesquisa, na apresentação dele, que é dar e receber. E ele fala que as pessoas mais bem-sucedidas, elas são desse grupo dos givers, né? Mas que também tem pessoas que são muito doadoras e que são as que não são bem-sucedidas, né? E as pessoas medianas estão ali no takers, que são as que recebem, só querem receber, né? E qual é a diferença de quem está na não performance lá embaixo, que são doadores, dos que estão super bem-sucedidos lá em cima, que são doadores? Porque os que estão lá em cima, eles além de doar e ajudar os outros, eles cuidam de si mesmos. Porque a gente também não pode abrir mão de olhar para a gente, né? Se a gente cuida do outro e esquece da gente, não é sustentável, né? Então, esse foi o ponto que ele destacou ali, e reforçando a importância da escuta, né? Que isso é uma certa doação, né? Quanto o outro. Às vezes as pessoas só precisam de alguém para escutar, né? Então, isso é uma grande habilidade que ele reforçou. Então, aqui é meio que um resuminho do que ele trouxe para a gente. Eu quero completar, trazendo aqui algumas dicas preciosas para todos, que ele compartilhou de acordo com muitas pesquisas que foram feitas em relação à recuperação. A gente não recupera estresse no telefone. Então, a gente recupera o estresse quando a gente está em movimento. E aí, quando a gente olha para algumas pesquisas sobre atividade física, a dança, em especial, o efeito no cérebro, não é remédio psiquiátrico que chega a esse efeito. Então, quando o corpo ele está em movimento, ele também está em recuperação, né? Então, são vários neurotransmissores, né? A serotonina, a dopamina, que o corpo recebe em alta quantidade. Principalmente também quando nós colocamos as nossas emoções nos lugares certos. A gente precisa sentir as emoções e não reprimi-las. Então, como dica, ter um diário sobre como você está se sentindo ajuda muito na recuperação do estresse, a você ressignificar o momento que você está enfrentando. E os líderes precisam ter essa sensibilidade, né, para poder também direcionar os seus liderados a realizarem essas pausas, né, que precisam para essa recuperação. Então, o movimento, ele é muito importante para que haja, né, essa recuperação. E aí, continuando aqui a nossa temática, a Tamara Maigos mais a Isabela Camargo, elas trazem um momento de conversa, de diálogo sobre o significado no trabalho, utopia ou antídoto contra o burnout. Então, a Tamara, ela é uma estudiosa, ela é professora nos Estados Unidos, de uma universidade, e ela traz aqui na sua pesquisa, no qual ela se dedicou sobre essa temática do significado, que é a causa e o efeito do engajamento. É a causa de uma melhor retenção e produtividade no trabalho, tem a ver com a experiência que o funcionário tem, né, que aquela pessoa tem, com aquilo que ela faz, como que ela vivencia, como que ela experimenta o trabalho. Por isso que é muito além do salário. Ela até tem um livro que é muito além do salário, justamente esse tema, que vai falar sobre esse olhar mais ampliado sobre o que eu faço, sobre o que eu entrego. E aqui na pesquisa que ela aplica, ela fez um levantamento que 48% da experiência no trabalho daquele colaborador, né, daquele funcionário, daquele trabalhador, o líder é responsável por esse percentual. E 52% da responsabilidade do indivíduo. Então, o líder, ele precisa mostrar que ele se importa, que aquela pessoa pertence, mas a gente viu aqui na pesquisa que ela desenvolveu que aquele olhar em relação ao sentido do que a pessoa faz, do que a pessoa entrega, quem é responsável é a própria pessoa, né? O maior percentual aqui. É claro que tem um percentual também, outra metade, quase, que é do líder, de gerar esse pertencimento, mas a pessoa ela precisa enxergar esse significado, né? Então, burnout é a falta de significado, né? Ou desafio sem apoio. Então, a gente vê aqui na questão que ela traz que
o sentido, ele vai muito além do propósito, porque o propósito é aquilo que às vezes eu tenho como missão, aquilo que eu quero impactar, mas o sentido, ele também tem a ver com a comunidade no qual pertenço, né? A experiência que eu tenho ali de estar imerso naquela empresa, o porquê que eu faço aquilo que eu faço, né? Qual o impacto que eu tenho, o que que eu sinto em fazer isso, o que que aquela comunidade me gera, o que que aquele ambiente me gera, né? Então, burnout é estar entediado, né? Sem oportunidade de crescimento para alcançar o seu potencial. Então, muitas vezes, a pessoa que não consegue encontrar o seu sentido naquilo que faz, né? Naquilo que ele entrega, ele sente que o seu esforço é invisível. Então, por isso que a gente precisa falar mais sobre essa temática, que para mim eu estava conversando com a Flávia, foi algo novo, porque a gente ouve muito falar sobre propósito, né? Meu propósito é fazer isso, eu me identifico com aquilo, mas o significado ele envolve o propósito, que é eu fazer o que eu faço, mas o senso de pertencimento, o senso de comunidade, as minhas experiências e como eu olho e interpreto os desafios que estão diante de mim. Então, só o propósito, a minha missão, ela não sustenta. É necessário a gente ter as conexões, sentir essa conexão, ter o entrosamento, sentir que você realmente está contribuindo. Então, ela traz aqui crescer sobre a importância, né, da gente realmente ter esse sentido no trabalho, né, que é a questão da comunidade, o ser da comunidade. Então, a gente precisa para ter sentido, gerar conexão, pertencimento no ambiente, contribuição. Então, o que eu faço, qual é o impacto que tem, e o crescimento. Eu estar com os meus desafios diante de mim, mas comprometida em fazer acontecer, em olhar para aquilo que eu impacto, né, diante dos meus desafios. E, claro, a gente não pode esquecer também da comunicação, que é uma linha entre os três Cs, né? A gente precisa estar com isso muito alinhado, precisa se comunicar a comunidade, o pertencimento, com a contribuição que eu gero, e o crescimento, que é como eu estou diante dos desafios. Então, está aqui também um livro que é lançamento, que a gente deixa como indicação, muito além do salário, que vai falar sobre esse sentido. Eu confesso que eu me identifiquei muito, né? Porque muito tempo na última empresa que eu trabalhei, o que mais me pegava realmente era a questão do desafio, que eu me sentia pertencendo lá, né? Tinha uma comunidade, mas faltava sempre aquele desafio e era algo que deixava o meu elo com a empresa, né? Muito fino. Então, achei muito interessante mesmo também esse tema que ela trouxe. Bom, gente, continuando aqui, aí teve uma outra parte de mais de talk, assim, né? Umas perguntas para duas pessoas que eu achei muito interessantes, né? Para falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho e os limites da mente, foi o tema, né? Então, com a Michelle Schneider e o médico, né? Dr. Daniel de Barros, tá? Então, vocês vão ver que ambos também têm livros e eles têm contribuições bem interessantes. A Michelle, né? Então ela é professora, tem esse livro Profissional do Futuro. E aí a pergunta foi muito, né? O que vai ser desse profissional do futuro? Principalmente também em relação à IA, né? Como que vocês veem, né? Como que vai ser realmente um bom profissional que vai ser empregado, né? Que vai ser necessário, vai ter empregabilidade. Então, ela fez alguns comentários sobre pesquisas, né? E uma das que destacou ali foi a própria pesquisa do Fórum Econômico Social, que diz que haverá mais empregos novos do que os que vão sumir com a inteligência artificial. Isso segundo essa pesquisa. Entretanto, né? São habilidades diferentes, né? São habilidades relacionadas a IA, Big Data, segurança cibernética, e alguns também que eu achei bem interessante, relacionados a habilidades humanas, tá? Então, criatividade, resiliência, flexibilidade e agilidade continuarão críticas. Esse que está entre aspas, assim, esse segundo parágrafo, eu tirei do próprio relatório, tá? Mas o que isso mostra, né? Que, na verdade,
A gente não sabe exatamente se vai aumentar o número de empregos, diminuir, porque outras pesquisas dizem que vai diminuir, né? Que vão sumir muitos empregos e vão ter menos vagas no mercado de trabalho. Mas o ponto é, mesmo que apareçam e que vão aparecer novas vagas, né? Serão em atividades diferentes e específicas, né? Principalmente essas que eu li acima, possivelmente gerando até questões aí de desigualdade social sendo mais ampliadas, né? Então, é um futuro muito incerto, né? E aí ela fala até de polyworker, né? De você ter mais habilidades de trabalho, de você abrir mais o seu leque. E na visão dela, os 4 pilares, né? Para você se manter aí no mercado de trabalho, tem a ver com uma mente inovadora, né? Então, você continuar aí estudando, né, a parte mais cognitiva, cursos, aprendizado contínuo, buscando criatividade. O segundo item, que também achei muito interessante, porque está tudo acontecendo muito rápido, né, e às vezes não é fácil de acompanhar, mas se dedicar a entender mais sobre as tecnologias, então ela chamou de letramento tecnológico, então entender tudo isso que está acontecendo para você saber como usar, né? Não necessariamente você vai ser um programador, mas você precisa entender como fazer uma boa pergunta para uma IA, saber o que a IA pode fornecer para você, fora outros exemplos em relação à tecnologia. E o que é muito interessante que ela trouxe, né, que tem tudo a ver com o que a gente estuda aqui e acredita muito, é inteligência emocional e saúde mental. Né? Então, ela fala que dentro de inteligência emocional, ela destaca principalmente o autoconhecimento, a empatia. Então, são coisas que, sem isso, a pessoa realmente pode sofrer muito, né, para se adaptar aos empregos, à busca de outros empregos. E também a saúde mental, né? A importância de resiliência, flexibilidade e agilidade. E aí, depois, o próximo, que é o Dr. Daniel, ele é um médico, também achei muito interessante, fiquei com vontade de ler alguns desses livros dele, né? Então, eu citei 3 aqui dos livros dele. E ele até, no meio da fala, ele falou, se você não tem saúde mental, você tem dificuldade de estar no mundo, né? Então, assim, de tão importante que é esse tema. E aí ele fala, né, da visão dele como médico, né, que então tem 1 bilhão de pessoas no mundo que têm transtornos mentais, e tem mais, então, sei lá, 6, 7 bilhões de pessoas que não têm. Entretanto, mesmo os que não estão diagnosticados como doentes, estão angustiados, né? Então, ele vê que realmente é uma epidemia. E aí ele fala um pouco que o sofrimento ele só é suportável quando alguém insuportável, desculpa, quando ninguém cuida. Então achei isso muito lindo também, né? Só de você às vezes escutar alguém que está sofrendo já alivia muito o problema da pessoa, né? Então estar, né? O sofrimento vem aumentando, é algo que não queremos, né? Algo que não sabemos muito como lidar, mas tem que cuidar para distinguir o que é sofrimento inerente. Lembra do estresse, que também é inerente? A gente também vai sofrer, todo mundo vai sofrer, mas como você lida com o sofrimento, né? Com uma conversa, com uma terapia, com atividades, etc., você pode passar por isso, aprender algo para você sobre isso, diferente de uma doença que realmente as pessoas tenham, e aí falta diagnóstico, né? Então ele ressalta muito isso. E pior ainda, para quem realmente até tem o diagnóstico, poucos têm o tratamento adequado, né? Então, enfim, aí ele fala bastante ali de bem-estar, de doença e o que é realmente sofrimento, né? E que as experiências de conexão gente com gente é insubstituível, né? Que até a terapia é muito valiosa, mas também não substitui 100% essa relação que a gente precisa desenvolver mais e mais. Então, a gente já trouxe, né, em um ponto, complementando aí a fala da Amy, né, do Adam, que ele traz em relação à vulnerabilidade, mas ele também traz um ponto sobre a inteligência artificial, hoje nessa era que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa
ter uma leitura estratégica, né, as empresas, as organizações, sobre as transformações no trabalho, e diante de decisões e cenários de alta incerteza. Como a Flávia ela menciona aqui, outros palestrantes trouxeram, que a inteligência artificial ela vem para poder completar, para poder somar, e não para poder substituir. E aí, falando um pouco também, continuando sobre o tópico, né, de vulnerabilidade, que o líder ele precisa trazer para o espaço, né, da conexão dele com o liderado, ele traz uma frase que quando você reconhece aquilo que você não sabe, você transmite confiança no que realmente sabe. Então, o Ada ele bateu muito forte sobre a questão da conexão, do líder ser vulnerável, desse espaço de diálogo. Então, ficou muito marcado no discurso dele. E aqui 3 livros, né? Dar e Receber, Pense de Novo e Potencial Oculto, que ele traz, né, sobre um pouco do que ele trouxe no diálogo lá com a Adriana. E aí, falando um pouquinho, né, entrando, né, em relação ao tema, ele traz aqui em relação ao comportamento, né, que nós precisamos ter diante da situação, né, diante dos desafios. O Flávio, você quer trazer esse exemplo aqui? Oi, posso falar? Tá. Aqui foi interessante porque ele falou principalmente realmente de vulnerabilidade, de segurança psicológica, né, que o tema era, né, vai muito além de IA, né, o que a gente precisa tratar aí, né, nos próximos anos aí nesse ambiente corporativo de bem-estar. Mas aí ele trouxe aqui especificamente falando mais do impacto da IA, que você pode ter duas formas de se comportar, uma como um passageiro, né, ou como um piloto, né, pensando aí num avião. Então, o passageiro, né, dependendo da situação que vai acontecer, ele vai reagir, ele não vai pensar, ele não vai analisar. O piloto, ele primeiro precisa analisar toda a situação, porque ele está responsável ali, então ele descobre como operar, ele vai experimentar, ele vai usar a situação né, de uma forma mais eficiente, ele vai melhorar o seu trabalho, ele vai resolver com eficiência. Então, são duas formas né, que a gente trata das situações que acontecem com a gente. E aí ele fala, quando a IA, por exemplo, está ali funcionando e dá algum problema e cai, né, e você perde o que a IA estava fazendo, quem é só um passageiro fica perdido, porque já não sabe mais o que vai fazer, não está mais dominando. Quem é um perfil piloto, né, sofre menos, porque já tem um novo vocabulário, aumentou as suas habilidades, tem uma nova forma de ver, né? Então, sabe usar a IA como um diferencial e não como uma dependência, né? Ele até falou, em termos de IA, que ela tem que ser um coach, né? Algo que acrescente ali e te dê ali mais alguns apoios, mas desculpa, apoio não, uma instrução, mas de uma forma verdadeira. Eu achei isso muito legal, porque muitas vezes a IA vem como. Ele até falou a palavra cheerleader, né? Sabe aquela torcidinha lá que fica torcendo? E aí não é isso que a gente não quer que venha falar bem da gente, ou que venha dizer que tudo que a gente está fazendo está ótimo, né? De uma ferramenta que realmente traga confiança, compartilhe, né, os desafios ali e acrescente, né? Então, até na foto ali do lado fala, né? A ciência mostra que a adoção bem-sucedida de IA depende menos da tecnologia e mais da mentalidade humana, né? Para ter autoeficácia, otimismo e aprendizado contínuo de lidar com essa tecnologia. Pode seguir, Flávio, vou passando aqui. Opa, desculpa, fechei aqui. Bom, e aqui só mais um slide um pouquinho aí do que o Adam Grant trouxe.
Então, realmente ele falou bastante, né? A Samela já citou também um pouco antes, mas sobre vulnerabilidade, sobre humildade, e ele reforça que é sim super aceito, bem aceito, segundo ele, né, no conhecimento dele, pelos subordinados quando um líder se mostra humilde e vulnerável, diferente do que é muitas vezes pensado, né? Ah, vão achar que se eu disser que eu não sei, né, como eu estou aqui nesse papel, como eu tenho esse cargo, se eu não sei algo. E não, ele fala assim, a partir do momento que você admite que você está errado, eles falam, poxa, né, essa pessoa realmente está num lugar apropriado para ela, porque ela sabe admitir quando ela também não sabe, ela tem uma força, ela tem, né, uma urgência emocional. Então, isso é bem visto, inclusive, e gera mais segurança psicológica no time, né? E aí ele cita também que quando você admite que você está errado, não sabe algo, significa que agora você está menos errado do que antes, né? Porque agora você já aprendeu aquilo que até então você não sabia. E aí ele dá uma destacada, que eu chamei de ponto de atenção, que é na intransigência cognitiva. Quantas vezes as pessoas, né, olham e falam, sempre foi assim. E não quer dizer que porque sempre, né, porque sempre fizemos daquela forma, porque estivemos certos no passado, que vamos estar certos no futuro, né? Então a gente tem que ter essa humildade, essa abertura. E ele fala também assim que antes de agir, né, a gente tem que ser rápido em agir, em repensar modelos, mas você tem que ter duas perguntas a se fazer antes, né, de você fazer alguma mudança. A primeira é quão tolerável são as possíveis consequências dessa mudança, né? É um impacto muito grande, né, do que eu estou fazendo, ou as consequências, se der errado, vão ser pequenas. E a segunda pergunta é reversível? Por quê? Se as respostas forem sim, né, é reversível e as consequências são provavelmente pequenas, haja rápido, né? Haja e experimente, veja o que vai dar e não tenha esse medo. Agora, se a consequência puder ser, né, muito drástica, né, ou não reversível, mova-se, mas mova-se devagar e vá aprendendo, né, com os outros. E uma outra coisa que eu até coloquei em vermelho, que eu achei muito interessante, Uh, quando aparece uma ideia, né, um projeto, e que alguém identifica que aquela ideia é ruim, né, que aquilo não vai dar certo, o fato de você levantar a mão e dizer, olha, eu pesquisei isso aqui, não é viável, você valorizar isso, né? Por quê? Porque poderia ter ficado muito mais tempo, né? Aquele estudo, aquela ideia que não vai para frente, e perder tempo e recurso da empresa, né? Então, ele mostra que você tem que reconhecer, inclusive, uma ideia ruim quando a pessoa levanta a mão e diz, olha, não vai dar certo. E valorizar muito também o como, não só o resultado, né? Porque a gente está muito normalmente focado no resultado em si. Aí ele até deu um exemplo, né, de um exercício que ele chama de kill the company, né? Matar a empresa. Porque a gente sempre está pedindo que as pessoas tragam soluções, né? E falar, os chefes já falam assim: não me traga o problema, traga a solução. Isso inibe as pessoas de compartilhar os problemas, porque nem sempre elas vão ter a solução. Elas não vão saber a solução, mas aí elas não podem chegar para falar do problema. E aí os problemas não ficam sendo conhecidos por quem tem que conhecer e que pode resolver e tomar uma ação, né? Então, esse é um exercício onde você fala só dos problemas, né? E depois vai se pensar em soluções, tá? Enfim, reforçando essa importância do como, né? E das conexões que a gente já falou antes. Gente, aí aqui tem mais um conteúdo aqui que eu acho que o pessoal pode dar uma lida depois. Eu acho que o destaque mais foram trazidos também pessoas das empresas, tá? Então, aqui é o CEO da Heineken. Houve até alguns questionamentos, né? Uma empresa de bebida, mas, sinceramente, assim, é muito legal saber que, enfim, qualquer empresa, qualquer ramo, né? Quem está cuidando da saúde mental dos seus funcionários, né? Quem está preocupado com o bem-estar?
E na Heineken, eles falam aí de coragem, de vulnerabilidade, de fazer pesquisa para perguntar como as pessoas se sentem dentro da Heineken, se elas acham que estão realmente fazendo a diferença, se elas são quem elas gostariam de ser lá dentro, se elas não têm que ficar, né, prestando a papéis de quem elas não são, se tem autenticidade, se elas recebem feedback, enfim, se elas realmente se sentem à vontade elas mesmas na empresa. E eles fazem uma medição, então, que no começo era semanal, depois virou quinzenal, e isso vai direcionando ações. E ele é um dos que falou assim: é pauta da agenda deles, porque ainda não é algo natural na empresa, então eles sim discutem bem-estar como pauta da agenda nas reuniões de diretoria, né? E com isso eles têm mudado e dado resultados diferenciados, assim, inclusive de produtividade, né? Eles medem os resultados na empresa e eles têm tido resultados muito positivos de atração de funcionários, de retenção e de resultados financeiros também, tá? Aí a outra que falou, outro time aqui, na verdade, foi o pessoal da Vale, também, assim, muito focados nas pessoas, fazem pesquisa para identificar o que as pessoas buscam e precisam. Então, eles criaram já, né, programas como o canal sobre violência doméstica, canal de apoio para investimentos ali de empréstimos também, que a empresa ajuda para casa própria, letramento sobre finanças pessoais, achei muito legal, tanto na escola, para as crianças, quanto para os funcionários. Então, eles realmente, através dessas conversas, essas pesquisas, eles veem o que é importante e eles levam isso. Então, eles usam esses pilares, que é o pilar social, o pilar físico, também dando apoio a atividades físicas, e o pilar que eles chamam de felicidade corporativa, né? Que tem inclusive um PMO, imagina uma pessoa de projeto só cuidando desse tema, tá? Então, realmente, bem envolvidos ali para cuidar da saúde mental e do bem-estar. E por último, foi um exemplo da Natura, que também tem um programa que chama Bem-Estar Bem, que ali no quadrinho vermelho mostra os principais ali pilares, né? Então, eles se preocupam com o aspecto de bem-estar físico, bem-estar emocional, direcionando muito para a autorregulação, a parte econômica, igual ali a gente falou, né? Na Vale, dando autonomia financeira, apoiando, né, os funcionários a terem esse conhecimento, toda a parte social também relacionada às relações, propósito, né? Para que as pessoas se sintam parte mesmo e que tenham valor, né, no trabalho que elas estão fazendo. E o que eles chamam ali de coletivo, né? De trabalhar essa questão de pertencimento, tá? E só o último slide aqui foi, aí já olhando academicamente aqui no Brasil, uma professora da USP, que fala, né, coordenador de um curso de Mental Health e Gestão da Qualidade de Vida também na FIA, e a Ana Cristina, e a Lina Nakata, que é pesquisadora da FIA também, e que faz muito trabalho relacionado a estudos de bem-estar. E, de uma forma bem resumida aqui, o que elas mais destacaram, a importância de se medir o bem-estar. Porque a partir de dados, você realmente pode acompanhar, verificar a evolução, verificar o impacto das suas ações, né? Tanto nas pessoas, desculpa, quanto no negócio, tá? E uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que elas comentaram, né, que isso envolve, né, um impacto na cultura. E mudar a cultura é algo sempre lento e deve ser cuidadoso. Mas é possível e é necessário elaborar, então, políticas novas e ir passo a passo nessa mudança. E aí é possível, sim, então, implementar o bem-estar, né, nas organizações. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, gente, pelo espaço, pela oportunidade. E fechando aqui com o sentimento, né, de que precisa haver uma coerência no que se fala e no que se faz. É por isso que nós estamos aqui, para fazer a diferença, trazer esse alinhamento. Muito bom, gente. Muito bom, meninas. Assim, olha, tô aqui impactada pensando em tanta coisa, né, que a gente pode
aproveitar desse encontro, desse momento que vocês tiveram aí. Deixa eu mudar a visualização aqui para ver todo mundo. Muita gente aqui. Eu acho que muito do que vocês trouxeram, nós vamos deixar esse encontro aqui gravado, gente, porque, por exemplo, né, da fala do Deneve, a gente pode tirar muito para levar para as empresas, né? A fala é como é que a performance está atrelada ao bem-estar, né? Números muito importantes ali, né? Ele é maravilhoso, acho ele fantástico. Não o conheço pessoalmente, mas o material que, sempre que eu vejo coisas deles são realmente muito importantes. Acho que vocês perpassaram aí e olha, gente, vamos falar. Elas foram, né? Foram no Congresso mesmo, gente. Não foram lá para ficar passeando lá em São Paulo, não, né? Uma de Minas, né, Samila? E a outra de Santa Catarina foram mesmo. Então, haveria aqui muitas coisas para comentar. Eu acho que aí nós vamos deixar para comentar no nosso grupo fechado, porque não dá tempo aqui, né? Mas é fantástica a fala de vocês, Samila, Flávia, né? Acho que olhar para isso, gente, importante para que a gente possa entender o que dentro e fora do Brasil vem se discutindo, né? Inclusive sobre a Heineken, foi, se não me falha a memória, a primeira empresa que tem um diretor de felicidade exclusivo, que é a Lívia Azevedo, exclusivo dentro da empresa. Então, eles têm programas seríssimos de bem-estar e felicidade dentro da empresa, né? É muito bacana. Pessoal aqui, né, acho que foi ao encontro aí, estão perguntando se vocês podem liberar o material, Flávia, que mais produziu aí o material, né? Então. Eu gostaria, de vez em quando, gente, nós vamos fazer esse convite aí para encontros abertos, né? Então, o pessoal que não está nas nossas formações, nós temos formação a cada 15 dias e tivemos aí um encontro sobre origami esses dias e agora esse das meninas que foi muito bacana. Parabéns, Flávia, parabéns, Samela. Eu aprendi assim horrores hoje com vocês aqui, né? E vocês estão mostrando aí para que vieram, né? Na nossa formação, no grupo e tudo mais. É isso, gente. Alguém gostaria de falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? A Rê diz que esteve no Mind também. Legal, legal. Rê, pode falar. Ah, eu gostaria sim. Eu quero primeiro agradecer, depois cumprimentar vocês, dizer que se eu as conhecesse, teria abraçado vocês. Vocês trouxeram assim, com muita propriedade, de uma forma muito gostosa, agradável, de forma brilhante. Assim, muito, muito legal isso. E eu acho importante porque nesse final de semana eu conheci pessoas que estiveram lá e é muito interessante a gente colher percepções. Eu me encantei, por exemplo, um dos aspectos que me encantou foi o fato de eu ter visto um grande número de homens. A gente sempre vê muito mais mulheres, ok. Inclusive, em determinado momento, até se perguntou, né? Quem é psicólogo, quem é da área do desenvolvimento humano? E atrás de mim eu vi um grupo que eu cheguei a perguntar, eu falei, nossa, jovens, entre 25 a 35, eu tenho 58, eu também sou jovem aqui, né? Mas assim, eu fiquei encantada, porque eu observei atrás de mim e embaixo, escritório de advocacia que mandou 11 pessoas para saber e se inteirar a respeito de saúde mental e bem-estar, uma empresa de contabilidade,
Outro que eu conheci na fila da entrada, dono de uma startup em que todos trabalham online. Eu falei, nossa, então a cultura é demais para engajar todo mundo. Olha só, e pessoal do marketing. Então, e me fascinou demais, além da gente colher a fala dos palestrantes internacionais, e eu peço desculpas aqui, gente, eu estou querendo acrescentar a exposição tão rica de vocês. Eu fiquei também encantada ao olhar para as empresas brasileiras e para olhar essas práticas. Quando a gente vê a Vale mencionar Uhum. Brumadinho e trazer, depois de a diretora do RH falar, depois de Brumadinho, principalmente. Então, a gente procura em cada núcleo, cada cidade em que a Vale está, trazer a educação financeira nas escolas. Então, me perguntaram: você acreditou nessas falas? Falei: eu escolho acreditar. Porque o dia que eu deixar de acreditar nas pessoas, então não vai fazer sentido a gente estar aqui. Exatamente. Principalmente num grupo como esse, em que nós estamos vendo a todo instante uma profusão de pessoas falando de saúde e bem-estar, mas ok, a gente não olha mais num conteúdo instagramável, né? Então, a profundidade, as camadas, como a Ângela traz, como cada um aqui traz, cada uma de vocês é uma luz, é um diamante, isso é muito rico. E eu acho que a Ângela consegue. Ela, assim, me ganhou nesse sentido de fazer eu acreditar nessas pessoas. Então, eu quero agradecer, cumprimentar vocês, me perdoe se eu acabei falando muito, mas as meninas foram, assim, maravilhosas. Obrigada, obrigada. Obrigada, Rê. E eu complemento aí dizendo: se eles estão falando a verdade, é responsabilidade deles. O que eu aprendo com isso é responsabilidade minha, né? Gente, meninas, obrigada aí pelo carinho e pelo capricho, né? Capricho que não foi só uma fala, olha, nós queremos falar sobre como é que foi. Não, foi uma aula, né? Foi uma aula. Então, obrigada mesmo aí para vocês. Obrigado, pessoal que veio, que não está no nosso grupo fechado, né? Nós fazemos isso toda semana, mas durante os outros encontros são os nossas formações fechadas, e nós estamos aí, gente, com planos, né, de fazer mais com outras pessoas, trazendo outros encontros abertos, né, para aqueles que querem participar. Tá bom? Então fiquem nos grupos. Nós estamos com vários grupos agora, mas fiquem nos grupos para que vocês possam ter esses momentos também. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui a gravação novamente.